Deus, a paz da igreja. Você de perto, você presente, você de longe. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Vamos para a palavra de Deus em Efésios? Não, Hebreus. Hebreus 11. Efésios. É que eu fiquei gravado com Efésios, com Coríntios. Efésios 12, isso, 11. O versículo vai ficar gravado, já estava, né? Mas vai ficar mais ainda gravado na sua memória. Glória a Deus. Glória a Deus. A natureza da fé e o exemplo da fé tirados do Velho Testamento. Vamos ler junto o primeiro versículo? Está lá na tela, ó. Vamos ler? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? E a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Essa não é uma fé natural, né? Essa é uma fé sobrenatural, porque ela está fundamentada em Jesus, glória a Deus. E é nele que nós cremos e é nele que está a nossa esperança, amém? E Jesus em breve vem. Amém. Aleluia. Esse em breve já faz muitos anos, né, que fala que ele vem. Eu desde pequenininha, eu tinha assim, já tendo um pouquinho de noção da vida, né, uns 9 anos. Hoje eu estou com 65, Jesus ainda não veio, mas eu continuo esperando ele. Amém? E tem gente que já não está esperando mais não, desacreditou. Já acha que é balela, é conversinha do que? Você vai de carochinha? É, entendeu? Então já desistiram da fé. Até isso a palavra de Deus diz que muitos desistiriam. A palavra ela relata tudo, né? Mas o Senhor diz que feliz, bem-aventurado é aquele que crê, amém? E que aguarda. Porque fiel é aquele que falou e disse, e vai acontecer em breve e numa hora em que muitas pessoas não vão estar esperando. Eu estou esperando. Quem está esperando aqui? Amém. Amém? Não vai ser pego de surpresa, amém, igreja? De surpresa vai ser aquele que vai, né? Vai ficar surpreendido. Mas para quem estava aguardando, já foi ele é tirado da terra. Glória a Deus. Então você está aguardando? Então, passe o que passar, venha o que vier, fica firme, amém? Vivendo a luz da palavra de Deus. Amém. E a palavra está falando para nós sobre fé. O que é fé? O que é fé para você? É um firme fundamento. São 2 letrinhas só, né? É um firme fundamento, né? E que ela tem que existir dentro de você. E você nasceu com ela? Nasceu? Não nasceu. O que aconteceu com você? Quando você passou a conhecer, amém? O Deus da palavra, o Deus da Bíblia. O que a palavra de Deus fala? Que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então ela foi gerada dentro de você. Amém? Assim como você foi gerada dentro do ventre da sua mãe. Para quem está gerando um filho aqui sabe, né? Tem 2 aqui que sabem. E para quem já gerou sabe também. Então ela não vê o filho, mas ela sente que está sendo gerado ali dentro. Né? Então nós sentimos que a nossa fé cada dia cresce mais e mais. Amém, igreja? Amém. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele cresce dentro de você. A palavra dele diz, chegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. Quem tem que ir até o Deus é o homem. Não é você chamar, vem Deus, Jesus já veio, amém? Agora diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é água viva, aquele que bebe da água dele jamais sede terá. Aleluia. Que água é essa? É a palavra. Amém? Então ela te sacia, ela te traz vida, ela te traz renovo, ela te traz vigor, amém, igreja? Então o que você precisa? Cada dia a dia, buscar de Deus, querer estar perto de Deus. Estar perto da palavra de Deus é estar perto de Deus, amém? E quanto mais você busca Deus, mais a sua fé vai sendo acrescentada dia a dia.
O crente que ele vive reclamando, murmurando, dizendo que está fraco, é porque está faltando oração e comunhão com a palavra de Deus. Amém? E quando ele se sente sozinho, falta comunhão com a igreja. Quem não tem comunhão com a igreja, vive sozinho. Amém? Solitário, vazio, distante do mundo. Você já viu o depressivo? O que ele faz? Ele começa a se esconder, né? Não. Aquele que peca também. Ele começa a se afastar da igreja e fugir dos irmãos. Você já reparou a pessoa que peca? Ela foge de você. Ela não tem muita conversa as coisas de Deus, porque vai pegar, né? Vai pegar. Então, ela vai se afastando. Você vai perguntar assim, mas por que a pessoa está tão longe? Fria? Pecado. É pecado, irmãos. E por isso a gente ora, amém? Para que Deus venha abrir os olhos deles. Julgar não cabe a nós. Mas a palavra de Deus diz que nós temos discernimento espiritual. E você sente a pessoa perto e a pessoa longe. Né? E a palavra de Deus a palavra de Deus diz que nós temos que ter misericórdia, amém? Compaixão. Porque através do seu amor, aleluia, onde há amor, há misericórdia. Onde há amor, há piedade, amém? De querer alcançar. E a gente não pode estar frio e achando que é normal, está tudo bem. A palavra ainda diz, não conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento. Não é para você se conformar. Ah, está tudo bem, não está tudo bem não. Olha para aquele irmão, vê que ele está longe, afastado, não está tudo bem não. Então você se posiciona por ele, amém? E aí você vê através da sua fé, Jesus trabalhando. Aleluia, por isso que você não pode desistir nunca. É orar e orar e orar. Ore lá, sentado no seu sofá. Sabe, você pensou naquela pessoa assim, ora ali mesmo. Senhor, eu creio. Senhor, traz de volta. Senhor, traz para perto. Senhor, liberta. Ali mesmo, irmão. Você não precisa orar só quando você está de joelhos no chão. É melhor ainda de joelho, mas se não der para ajoelhar, ou então veio na hora. Eu lá em casa às vezes é assim. Às vezes eu gosto de orar no meu quarto, fechar a porta. Mas eu estou lá embaixo, já vem algo para mim fazer. E eu falo, até que eu subo lá, eu já oro aqui mesmo. Sentada mesmo ali, eu já estou intercedendo, já estou orando, porque eu creio que o Deus que me vê, que me ouve, amém, igreja? Ele vai trabalhar. Amém. Aleluia. Então, essa é a fé que nós temos, aleluia. Essa é a fé perfeita. Num Deus que age, num Deus que faz. Eu não preciso aqui ensinar os irmãos a buscar a fé. O que eu posso falar para os irmãos é os irmãos exercitar a fé, aquilo que você tem recebido de Deus. Fé é dom de Deus. Essa fé é um dom de Deus. Então você já tem a fé. Amém, igreja? E a palavra de Deus diz que uns têm muita fé, outros têm média fé, outros têm pouquinha fé, mas têm. Amém? O que importa é que essa fé está fundamentada em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Pode ela ser do tamanhozinho do grão de mostarda. Então você tem. O que você precisa exercitar. Você não é que nem aquela pessoa religiosa. Ai, a minha fé... Fica assim reclamando. Ai, a minha fé é tão pequena. Ai, acho que eu não alcanço não. Isso é coisa de pagão, de religioso, irmão. Mas de crente, ele sabe onde a fé dele está fundamentada. Amém? E esse que falou, ele disse assim, ó, a tua fé, se ela for do tamanhozinho do grão de mostarda, direis a esse monte, lança-te daqui para colar, e ele será lançado. Amém? Amém? Então o que Deus quer? Que eu se posicione, que você se posicione em fé. Aleluia. Porque essa fé, não foi você que criou ela, foi ele que criou em você. Você o busca, você o deseja, você tem comunhão com ele, que é a palavra dele, e você vai crescendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando com você nessa noite, com certeza. Aleluia. Então a palavra que relata dos homens de Deus que viveram por fé. Aleluia. E nós, esses já passaram. E nós existimos. Amém? Ainda estamos aqui. E é para nós hoje aprender através dele a viver por fé. Amém, igreja do Senhor Jesus?
Então, Deus nos chamou para um propósito. Aleluia. Eu fiz uma marcaçãozinha, deixa eu ver se eu acho. Deus chamou a mim, chamou a você para um propósito, aleluia. Você está aqui na igreja, irmão, não é só para você ter o hábito só de vir na igreja. Ah, vou para a igreja, hoje é domingo, vou lá de novo. Não, vai, porque Deus tem um propósito através de você e através de mim. Não sei se caiu as minhas... Mas Deus vai dar graça e a gente vai chegar lá, amém? Glória a Deus, deixa eu ver. Eu não preciso pegar meu caderninho e aí a gente se arrepende, né? Mas é Coríntios. Abre aí o seu livro de Coríntios aí. Achei. Glória a Deus. É 1 Coríntios 12. Irmãos, eu falo que fé, quando a gente tem uma fé salvífica em Cristo Jesus, venha o que vier, você não se abala. Você vai agarrar. Sabe quando a pessoa está sendo levada pela onda, por uma onda, ou numa enxurrada, você já viu? Aqui em São Paulo, mesmo quando dá enchente, aí a pessoa tenta se agarrar em qualquer coisa, não é assim? Você vê um tronco, uma árvore, ela consegue se agarrar e ela não desiste e ela quer se salvar, amém? Então, eu falo para você que no momento da tua luta, da tua prova, da tua aflição, se agarra em Jesus em fé, exercita a fé, porque você vai vencer. Amém. Aleluia. Porque Jesus, ele fala que ele não dá uma prova a qual você não pode suportar. Você é filho, amém? E um pai não abandona um filho, Deus cuida. Amém. Você abandona o seu filho na hora que ele está se achando um momento difícil? Não, você não abandona. Você vai socorrê-lo. Você vai acudi-lo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Você vai fazer alguma coisa por ele. A mesma coisa é Deus. Você não vê, mas você crê que ele está te vendo e que ele vai te socorrer. Aleluia. Ele vai chegar. Talvez você ore, não está vendo nada, mas acredite, porque ele vai chegar na hora certa. Deus é aquele que ele fala que ele chega e ele chega. Amém, igreja? Amém. 1 Coríntios 12, 9. Como é maravilhoso ter comunhão com Deus. Como é maravilhoso conhecer Deus. Amém, igreja? Como é maravilhoso. Quanta gente não tem comunhão com Deus. E na hora da angústia, na hora da aflição, não vai ter, sabe, para onde correr. Não vai ter o que fazer. Mas você tem, eu tenho. E a gente tem socorro bem presente na hora da angústia. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler lá, igreja, para nós lermos, né? Porque uma Bíblia é diferente da outra, na tradução, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. É 8, né? 8, 9. Vamos lá? E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, quem é que deu a fé? Deus. Ele nos deu a fé. E a outro, aqui está falando acerca da diversidade de dons. Uma coisa que você tem que entender é que Deus te chamou, amém? Para realizar algo através dele, amém? E para que seja realizado através de mim, através de você, precisa buscar. E aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe. Então fala acerca dos dons. Olha o que fala a palavra de Deus. Para nós entendermos. Versículo 8. 7 em diante. Está falando aqui no versículo 6 a respeito da diversidade de dons. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Dada a quem? Só para o pastor? Só para a pastora? Para cada um que busca. Deus ordenou a nós buscarmos os dons para quê? Para que na igreja tenha, amém, igreja? Dom de discernimento, dom de profecia, dom de curar, dom de maravilha. E quando você busca, Deus tem o prazer de te dar. Ele falou que, ele usou até um exemplo de um pai, quando tem uma necessidade de pão, o que ele faz? Ele vai na casa do amigo, não é assim? E ele chega até de madrugada na casa do amigo, e bate na porta e grita, o amigo nem quer levantar porque é tarde, já está deitado.
Mas na insistência dele, ele continua insistindo, aquele amigo levanta e dá para ele o pão. Não é assim? Quanto mais Deus diz, aqueles que me pedem o Espírito Santo, aleluia. Amém? Então, primeira coisa, pede a Deus a presença poderosa, o poder do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo. Porque a manifestação vem através dele. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ó, 9. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. Amém? A fé. A fé para fazer o quê, irmãos? Para ser útil na mão de Deus. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Olha que coisa linda. Você crê que Deus te dá? Amém. Então você vai pedir hoje, Ele vai dar. Hoje é dia de pedir dons. Deus me tocava isso. Hoje é dia de você pedir dons. Ele diz na sua palavra, buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, demais coisas serão acrescentadas. Amém? Então, buscar o agir dele na sua vida e o material ele vai prover na sua vida. E a outra, a operação de maravilhas, versículo 10. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos, para que você não seja enganado. Eu estava ouvindo um vídeo, e até mostrei para o pastor. Uma irmã, uma pastora, ela estava num podcast. E ela estava ali falando de Deus. E ela foi convidada para relatar o que Deus tinha feito através dela. E ali Deus a tomou-se poderosamente do dom da profecia. Você não tem que acreditar em tudo, mas quando você sente de Deus, quem tem o Espírito Santo tem um discernimento e sente. Mesmo a pessoa de longe, mesmo sendo um vídeo, você sente se é Deus ou não. E ali eu senti que Deus a tomou assim com poder, com uma ousadia. E ela exortou as igrejas nos dias de hoje. E tem muitas igrejas que estão brincando com as coisas de Deus. E ela foi bem ousada. Talvez se os irmãos me lembrarem, eu passo até um vídeo depois. Ela foi bem ousada. E ela falou assim, essas igrejas que estão lotadas. Tem gente que não está nem cabendo na igreja. Vocês não pregam a doutrina. Vocês não exortam o povo. Vocês não ensinam de Deus a palavra que tem que ser ensinada. Vocês ensinam o que vocês querem. Mas, irmão, eu falei, eita Deus. Eita Deus, que o couro agora queimou. Eu senti até cheirinho de churrasco. Eu falei, não é a minha, que a minha nem está lotada. Porque ali a gente traz o povo para perto de Deus, né? Irmãos, quando você quer chegar para perto de Deus, você paga um certo preço de renúncia. E o povo hoje não quer renunciar a nada. Eles querem mundo e quer Deus. Não dá para ter as duas coisas. Você vai perder uma. Amém? Para você obter uma, você vai perder a outra. Não dá para ter tudo. Né? Então as pessoas não querem renúncia. Né? Quer viver o prazer do mundo, mas prazer com Deus também não tem. Porque eles começam a seguir homens. Ele acredita que o homem é cheio de Espírito Santo. Às vezes o homem está lá na frente mentindo. Eles estão acreditando porque não tem discernimento de Espírito. Não tem. Então se torna um religioso e na igreja, sentar ali no banco e vai lá assistir. E entra domingo e sai domingo e vai lá assistir. Não tem crescimento. Amém? Quando acontece isso na igreja, aí todo mundo sai de uma vez porque estava pegado no homem. E se o homem não é de Deus, ele traz escândalo. Mais cedo ou mais tarde vai vir um escândalo. Porque viver para Deus é viver uma vida de renúncia. É rejeitar o pecado e viver em santidade para Deus. Amém, igreja? Viver em santidade. Não é igual ao mundo. Eu falo assim, como é que você, como pastor de igreja, que casa e descasa, como é que você vai dar um conselho para um casal que está chegando agora? Não é uma pessoa adequada para me dar um conselho, é? Então para mim não serve. Não serve. Pode servir para fazer outra coisa na casa de Deus, mas para estar ali não está. Não serve. Então nós temos que buscar de Deus, a igreja amada, é o dom de discernimento de espírito, amém? Sabe, a gente era ensinado, eu falo que, como que eu falo? Há algum tempo atrás, né?
A gente era muito ensinado a ter comunhão com Deus. O pastor levava a gente à oração, levava a gente a ser espiritual, levava a gente, sabe, a viver em santidade, não a viver numa regalada. De dia eu sou crente, de noite deixei de ser. Na igreja sou crente, lá fora eu sou misturadinho. Não dá, não serve. E ela foi bem ousada por Deus, ali Deus tomou. Deus está dizendo, Ele está para vomitar vocês da boca dele, porque está cheirando mal. E é o que está acontecendo, igreja. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Está se cumprindo a palavra de Deus. Então, o que acontece? Nós não podemos andar por movimentos, amém, igreja? Não! É como se fosse assim, ó. Eu não sou todo mundo. Ah, mas fulano faz. Não, todo mundo faz. Você não é todo mundo, amém? Você faz parte de um povo que está no mundo. Povo de Deus, amém, igreja? Aleluia, um povo diferenciado. Um povo que vai trazer esperança para aqueles que não têm, que está perdido, está descambando por aí e vai ter que ter alguém para trazê-los para perto de Deus. É por isso que você tem que ser diferente. Amém? As pessoas têm que ver em você diferença. Porque em você vai demonstrar que há uma esperança. Quem é que você serve? Você é diferente. Eu estou vendo que você passa por essa prova, mas você não larga do teu Deus. Até eu ouvi uma irmã esses dias, ela pedindo oração para mim. Ela está com um filho perdido nas drogas, né? Eu sempre trago até o testemunho do Mike, né, para ela. Irmã, confia, irmã, creia. Ela falou, irmã, ele é pai, nasceu o nenenzinho dele, o segundo esses dias, irmã. Ele nem estava junto com a esposa. Sabe, ele vai e volta, ele vai e volta. Aí eu pensei comigo, o que está errado, Jesus? O que está errado nesse jovem? Ainda falei, pastor, esse pai precisa tomar atitude com esse filho, que já é casado, mas está agindo como um moleque, como um menino, porque ele foi muito mimado. Eu falei para ele, esse menino foi muito mimado. E eu percebi por quê. E eu disse para ele, Beto, o rapaz outrora está na casa da mulher, outrora está na casa do pai, outrora está na casa da mulher, outrora está na casa do pai. O pai mora no sítio e o filho mora na casa que o pai deixou aqui. Eu falei, Beto, eu vou dar um conselho para ela. Não sei se ela vai aceitar, mas eu vou falar. Irmã, tu vem dessa casa. Você quer ajuda do teu filho? Tu vem dessa casa, porque senão ele não vai melhorar. Ô, irmã, mas ele está lá no bairro onde ele nasceu. Eu tenho uma casa lá, irmã, e lá ele fica com os amigos jogando, bebendo, fazendo todas as porcariaiadas. Eu falei, então, irmã, tá bom, né? Tá confortável? Você tem que tirar ele de lá, irmã. Vende, dá um jeito. Ele tem uma casa, ele tem 3 casas. Quando ele quer, ele tá com a esposa lá. Quando ele quer, ele tá na casa do pai. Quando ele quer, ele tá lá no sítio, né? É bom assim, facinho, facinho, né? Então, muitas vezes, os pais precisam colocar rédea. Sabe? Trazer para perto e falar, acorda. Você precisa crescer. Ela falou, mas ele tem uma melhorada, viu, irmã? Eu falei, eu vou dar um conselho para ela. Eu nem sei se ela viu, porque eu já mandei o vídeo para ela. Já mandei a mensagem. Eu creio que ela vai ver. Ó, irmã, se eu estou podendo ajudar, mas eu senti de Deus falar isso para a irmã. Chega, né, irmã, de dar, de entregar. Ele não vai dar valor. Está muito confortável para ele. E Deus quer que nós tenhamos sabedoria na criação dos filhos, amém, irmãos? Deus quer que tenhamos sabedoria. Se você não tivesse ajuda, a pessoa a se descambar, a se estragar. E aí, vai ver a vida chorando, né? Por um bom tempo. E uma vez eu vi a irmã Sueli, que ela falou assim, irmã, às vezes lá tem que puxar a rédea, né? Tem que dar uns trancos lá, porque senão não dá não. Não dá não, porque o camarada está muito confortável. Tá certa? Tá certíssimo. Eu dei um conselho para ela um tempo, a irmã Sueli, para de ficar sofrendo pelo teu filho. Eu estou me colocando no teu lugar como mãe. E eu sei que a dor que a irmã está sentindo, mas vai viver a sua vida com o pastor Marcos? Vai, irmã, viver a sua vida, o seu filho, a vida que ele está vivendo, ele gosta, ele está tendo prazer. É errado, mas ele está tendo prazer. Ele está sofrendo alguma coisa? Nada. Você que está sofrendo por ver daquele jeito. Mas para ele está bom. É que nem os militares dizem que o ser humano é o único ser que acostuma qualquer coisa, né? Eles acostumam a dormir na rua, eles acostumam a dormir debaixo da ponte. Eles acostumam. Então, irmã, vai viver a sua vida, só ore e entregue na mão de Deus. E peça para Deus colocar arrependimento no coração.
Ele precisa se arrepender, reconhecer que ele está errado. Não pede misericórdia não, porque ele está vivo e já é misericórdia. A misericórdia de Deus já está aí, está vivo. Só ora para Deus não deixar o diabo matar ele. Porque a vida que ele está levando, ele gosta. No dia que ele não quiser mais, e que ele se arrepender, aí ele vai mudar. Aí é onde Deus começa, não é que Deus fala para a gente, para nós nos converter? Primeiro Deus fala, se converta. Não é assim? Ele não pega a pessoa e traz de uma vez, ele fala, vinde a mim. Ele fala, se converte. Cada dia a dia nós temos que se converter, dia a dia. Então ele pede, existem formas, Deus coloca determinações para nós. E nós precisamos tomar atitude. Eu falei para o pastor Marco, ora desse jeito, pastor, pede para Deus colocar arrependimento. Porque quando Deus coloca arrependimento, aí está feito o trabalho de Deus. Para a glória de Deus, né, irmã Jéssica? Está lá o menino, né? Mudou de vida, glória a Deus, né? Está lá forte, era magrinho, assim, ó, que nem um palito. Né? Mais de 20 anos vivendo uma vida na rua. E hoje está um novo homem, amém? Querendo casar, querendo formar uma família. Glória a Deus por isso. Vamos continuar orando por ele. Então é necessário a gente reconhecer isso. Os irmãos me ajudam onde que eu parei? Foi lá embaixo, né? 12:10. 12:10. E a outra operação de maravilhas, e a outra profecia, e a outro dom de discernir. Você falou sobre discernimento de espírito, né? É saber discernir as coisas. É, até a criança, a Kaori que está criando novo, ela já percebe quando existe, né? Como é que fala? Uma forma de querer convencer a mãe e o pai. Né? Ele já tem aquele jeitinho, ele não sabe discernir, ele não tem esse lado. Né? Mas ele já tenta convencer a mãe, eu quero, e chora, e bate os pés. E a mãe tem que falar não, ainda doendo, a gente que a mãe sabe. Tá doendo o coração, mas você tem que falar não. Às vezes a criança dá um safanão nela e, né? Ou então ele tá fazendo uma graça que é errada, e às vezes a gente acha graça, não é verdade? E às vezes a gente não pode, mas vira o rosto, vira as costas, dá uma risadinha, sabe? Tranca os dentes, mas para poder evitar deles acostumar a achar que tudo é bonitinho, né? Ai, tô fazendo sucesso, né? Todo mundo tá gostando, né? Então tem que ter esse cuidado, tem que, é uma forma de perceber que tá errado. Senão vai apanhar na cara, mais tarde. Aí vem o versículo, ainda continua, de discernir os espíritos. E a outro, a variedades de língua. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém, igreja? Então nós somos corpo de Cristo. E Ele é quem dá os dons para o bom andamento da igreja. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Agora nós vamos ler Romanos 12:6. Eu estou certo de orar, gente? Romanos 12:6. Glória a Deus. Glória a Deus. É antes de Atos. 12:6. Vamos ver lá? Romanos 12:6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Amém, igreja? Até a profecia ela é dada ao profeta segundo a medida, por medida, amém? É dada de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Como eu disse aquela hora, que uns têm muita, outros têm média e outros têm pequenininha, mas tem. Porque quem deu foi Deus. Ele usa para o bem que Ele quiser na casa dele. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor.
Romanos 10, 27. Romanos 10, 17, não tem 27. Que eu só vou repetir o que está na palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém, igreja? Então, é por ela que a fé ela é acrescentada no teu coração. Vamos ver, Romanos 10, 8. Romanos 10, 8. Vamos ver lá? Mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Amém? Então, essa é a fé salvífica. Essa é a fé que reina dentro de nós. Aleluia? Aleluia, Jesus. Então, a fé, ela existe em mim, ela existe em você. Porque quem te dotou dessa fé foi o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, não digas, eu não tenho fé. Porque essa fé foi dada. Amém? Então, agora você busca, através dessa fé, que os dons de Deus você venha a ter. Amém, igreja? Para que Deus os use. E esse uso do Senhor vai dar a cada um com medida. Se é profetizar, se é de curar. Sabe, qualquer coisa que você for fazer, é conforme a fé que Deus te deu. Não é para você querer fazer além aquilo. Não dá, você já tem uma fé exata. Amém? Que Deus te deu para fazer tal coisa. Amém? Então, a fé está dentro aí de você? O horário já se deu, né? A fé está aí? Vamos exercitar a fé agora, em nome de Jesus? Amém. Aleluia. O Senhor diz que você tem. Você tem? Amém. Eu tenho. Aleluia. Então vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Porque através dessa fé, nós vamos alcançar. Amém. Aleluia. E Ele, que Deus veio falando para nós hoje? Para nós buscarmos os dons do Senhor. Amém? Pede o dom do Senhor aí. Seja o dom de cura, seja o dom de profecia, seja o dom de maravilha. Amém? Pede para Deus que Ele falou que Ele dá. É a ordem de você, que Ele dá na palavra para nós buscarmos. Aleluia. E Ele vai te dar isso hoje para você. Amém? E Ele pode dar mais coisas ainda. E eu vou orar para isso. Amém? Porque Deus sabe o que você precisa. Deus sabe, Ele manda nós pedirmos. Eu vou pedir hoje algo espiritual para que através de mim o nome do Senhor seja glorificado na casa dele, amém? Dom de profetizar, dom de curar, dom de discernimento de espíritos. Você tem que saber o que eu estou falando aqui na frente, amém? Se está na palavra, se não está na palavra. Tem gente inventando as coisas, está todo mundo aceitando tudo. E a Bíblia diz que um cego dirigindo outro cego vai levar eles pro buraco. Ninguém aqui quer descer, mas quer subir, né? Então, nós temos que buscar isso que o Senhor quer dar para nós hoje.